nosso próximo vídeo, eu queria deixar uma palavra a respeito de quem é Jesus. Desse homem que andou aqui nessa terra praticando atitudes boas, outras questionáveis pela sociedade, pela política, pela religião. Fala-se muito de Jesus, eu tenho Jesus no meu coração e tudo mais. Eu queria que você pensasse um pouco sobre esse texto que eu vou ler aqui. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sobre esses textos aqui, eu queria te falar algumas verdades. Eu fico pensando, Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Imagina isso, existe um Deus que agora abre mão de ser Deus para se tornar homem. É como se Deus dissesse para Jesus: você vai na terra. E ele dissesse: então eu vou abrir mão de toda a minha glória e vou descer lá como um homem e vou passar pelas mesmas coisas que eles passam, vou viver as mesmas coisas que eles vivem e vou ser igual a eles. E aí ele vem na terra, abre mão de toda a sua glória. O que talvez você nunca pensou ele disse que ele era sendo em forma de Deus. Você imagina o que é um Deus que vira homem? Ele andou para frente ou andou para trás? Certamente ele andou para trás. Porque todo mundo na sociedade hoje quer andar para frente. Você compra um Fusca, do Fusca você compra um Chevette, do Chevette você compra uma Fiat Uno, e aí você vai comprando carro até você comprar um carro zero. Você tem uma casa simples, você quer reformar, depois você quer comprar uma casa na praia, depois você quer um apartamento de luxo, porque é assim a vida, problema nenhum. Todos nós nascemos para andar para frente. De repente você estuda no primário, depois faz o ginásio, segundo grau, depois você quer fazer faculdade, porque na vida isso é tudo normal. Todos nós queremos andar para frente. Só que em Jesus Cristo houve um sentimento inverso. A Bíblia diz que ele era Deus, abriu mão de ser Deus para se tornar um homem. Você consegue imaginar o que é um Deus que vira um homem comum, como todas as pessoas? Ele regrediu, ele abriu mão de de não precisar de receber ordem. Por exemplo, um Deus não recebe ordem. Jesus, ele era Deus no céu, abriu mão de ser Deus e viveu como um homem nessa terra. Um Deus que vira homem, ele anda para trás. E pensa em você. Você diz que vive Jesus, você diz que anda com Jesus, que crê nele, que tem ele no seu coração. Mas será que você seria capaz de abrir mão de alguma coisa para viver como Jesus viveu? Por exemplo, se você abrir mão de qualquer coisa hoje, não se compara com abrir mão do que o Jesus abriu. Ele abriu mão de glória, de poder, de majestade. E em viver aqui na terra, a Bíblia diz que ele viveu como um homem comum, como todos os homens. Ele sentiu dor, ele passou necessidade, como qualquer pessoa. Imagina um Deus que abre mão de ser Deus para viver nesse contexto de terra, nesse sistema limitado de vida. Você consegue imaginar o tamanho do amor que ele alcançou pelas nossas vidas, o tamanho da manifestação desse amor? O desejo dele era abrir mão de tudo por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Por conta disso, ele decidiu viver como um homem nessa terra. Então eu fico pensando, será que nós nos parecemos com Jesus? E Paulo diz assim que age em nós o mesmo sentimento que houve nele, em Cristo Jesus. Se você hoje for capaz de abrir mão de alguma coisa, nada disso vai se comparar com o tamanho da coisa que ele abriu por causa de você. E talvez hoje você se pega tão preso a muita coisa e não é capaz de abrir mão por causa de Jesus Cristo. Mas ele abriu mão de glória por amor à sua vida. A Bíblia diz que ele desejou ser um homem e assumiu uma forma de servo. Essa palavra servo no original quer dizer escravo. Escravo foi o que Jesus foi nosso. Quando ele esteve aqui nessa terra, a Bíblia diz que ele lavou o pé dos discípulos. Teve um momento que ele lavou o pé dos apóstolos. E em lavar o pé dos apóstolos, ele estava reconhecendo para os apóstolos que os apóstolos, Pedro, Tiago, Lucas e todos os outros, eram superiores a ele, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Será que hoje você olha para alguém e considera esse alguém superior a você? Você é capaz de submeter a sua vida para essa pessoa que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo? Jesus se humilhou, se rebaixou e lavou os pés sujos dos apóstolos. Esse ato, na cultura dos judeus, era reservado para o pior escravo que tinha numa casa. Tinham vários escravos em uma casa. Uns sabiam domar bem cavalo, outros sabiam plantar bem,
outros não sabiam função nenhuma. E esses que não sabiam função nenhuma, serviam a eles a função de lavar os pés dos seus senhores. Jesus se colocou na condição do pior de todos os escravos, aquele que não tinha a melhor função para fazer, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu fico pensando, será que nós seríamos capazes de querer ter uma imagem que as pessoas olhariam para nós e nos consideraria pior do que todos, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo? Eu fico pensando que hoje o evangelho que nos pregam é o evangelho do poder, do conseguir, do ser, do estar por cima, de ser famoso, de ser o poderoso. E aí a gente se apega com um monte de confusão nas verdades que se pregam, que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, que Deus nos chamou para estar por cima e não por baixo. Pense nisso, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A Bíblia diz que, além disso, ele desejou, a Bíblia diz que ele a si mesmo se humilhou. Ele decidiu isso. Talvez você hoje fique pensando, eu queria ser como Jesus, mas eu acho muito difícil. Mas que haja em você um desejo de a si mesmo se humilhar. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser seguir Jesus Cristo vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e vai ter que ir atrás desses princípios. Talvez hoje você viva Jesus, mas baseado no que os homens dizem para você. Mas pense nessa atitude de Jesus. Ele decidiu se esvaziar da sua glória, da sua imagem, se tornou obediente a Deus e por amor a mim e a você, ele desceu nessa terra e se tornou um homem comum, como todas as pessoas. Pense nisso, que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E para encerrar esse vídeo, essa palavra, esse pensamento, eu queria pensar no seguinte: a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pense comigo, todas as pessoas que morriam na época de Jesus na cruz eram os assassinos, os criminosos, as pessoas que cometiam crimes absurdos naquela época, eles eram mortos na cruz. Só os criminosos morriam na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte na cruz. Você já parou para pensar por que Jesus morreu na cruz? Como é que foi essa morte? Morreu como um criminoso. Se você olhar toda a história da Bíblia a respeito de Jesus Cristo, você não vai ver ele cometendo crime nenhum. Você não vai ver ele cometendo crime nenhum, mas mesmo assim ele decidiu aceitar todos os crimes que eu cometi e que você cometeu em nosso lugar. O que eu quero que você pense é que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Talvez hoje você viva o evangelho achando que você vai ser o maioral, que está por cima, mas Jesus abriu mão de toda a sua glória para se tornar um homem comum. E a Bíblia diz que depois disso tudo, a Bíblia diz que Deus deu um nome para ele, acima de todo nome. Querido, pense numa coisa, toda exaltação só vem no momento em que você é humilhado. Esse é o princípio de Deus. Se você vive o evangelho querendo ser maior, superior, estar por cima das pessoas, certamente, eu tenho uma coisa para te dizer, tem alguma coisa errada. Que Deus te abençoe.